Ora viva, aqui estamos hoje mais uma vez para o nosso podcast, conversas sobre prevenção de riscos profissionais, ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Hoje temos uma convidada também muito especial, a doutora Emília Tel, que é a Coordenadora Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, não é? Uma parceria muito profícua. Vou fazer aqui um enquadramento porque poderá haver quem na nossa audiência que não saiba o que é a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho. Então acho que é pertinente também fazer aqui esse enquadramento para que depois também a nossa conversa flua e que consiga correr de forma tranquila. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho é uma agência da União Europeia que tem como objetivo promover a melhoria das condições de trabalho e a prevenção dos riscos ocupacionais em toda a Europa. A agência foi criada em 1994 e está sediada em Bilbao, Espanha. E daí muitas das vezes nós, na nossa gíria, em vez de nos referirmos à Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, porque portanto, é uma frase mais longa, não é uma designação mais longa, muitas das vezes no nosso léxico, utilizamos, portanto, a agência de Bilbao. Portanto, daí essa questão, se ouvirem também a agência de Bilbao, é a mesma coisa. Portanto, a agência trabalha em estreita colaboração com os Estados-membros da União Europeia, os parceiros sociais e outras partes interessadas para desenvolver e disseminar informações sobre segurança e saúde no trabalho. A agência realiza pesquisas, recolhe dados, publicações e recursos informativos, além de promover campanhas de prevenção e disseminação de boas práticas. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho desempenha um papel importante no fornecimento de orientações sobre questões relacionadas com a segurança e saúde no trabalho, incluindo a prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, fatores psicossociais no trabalho, ergonomia, entre um conjunto vasto de temáticas. O grande objetivo é ajudar a criar ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e produtivos em toda a Europa, contribuindo para o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras e para a competitividade das empresas. Posto isto, doutora Emília Tel, se calhar era bom ouvir alguma coisa sobre a missão central da agência. Olá, Wanda. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar a trabalhar com uma organização como a OGT, que também se preocupa com a segurança e a saúde no trabalho dos nossos trabalhadores. E tem feito muito conosco no âmbito desta parceria, porque vocês também são do Conselho de Administração da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, por isso a nível europeu a OGT está lá representada e a nível nacional nós somos o ponto focal da agência. Este ponto focal é constituído por uma parte governamental, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho, que coordena, mas tem representantes dos empregadores e representantes dos trabalhadores. Como representantes dos trabalhadores vão indo alternando as duas organizações, a UGT e a CGTPN. E por isso nós temos estado sempre muito próximas, porque embora tu, Wanda, enquanto elemento representativo, uma vez és o elemento que está na agência como membro efetivo, outras vezes como membro suplente, mas estás sempre. E por isso tens estado sempre ao corrente de todas estas atividades e tens contribuído muito, não só a nível europeu, mas principalmente a nível nacional, porque temos levado a cabo muitas iniciativas inovadoras e que chegam a um vasto leque de atores do mundo do trabalho. A pergunta que me fizestes era sobre a missão central da EOSHA, não é? Sim. Esta missão é basicamente investigar sobre segurança e saúde do trabalho e para isso contrata peritos, experts em matérias de segurança e saúde do trabalho para irem acompanhando riscos profissionais que nós, contínuos, tradicionais, mas depois temos outros devido a esta transição verde e esta transição digital que vão aparecer. Então a agência preocupa-se também em antecipar esses riscos. Por isso vai investigar, vai desenvolver também informação, através da informação que vai obtendo desses estudos todos e da auscultação através de várias formas
porque nós temos um inquérito, o ESNER, também tivemos agora durante o Covid um outro inquérito que foi o Pulse em a segurança e saúde do trabalho. Por isso, nós com esta informação toda vamos desenvolver, a agência vai desenvolver informação e também distribuir essa informação. Esta informação é fidedigna, pretende também ser equilibrada e imparcial em matéria de segurança e saúde do trabalho. E depois organiza como é que vamos fazer a disseminação dessa informação. E a principal forma é através de campanhas europeias, para que todos na Europa, ao mesmo tempo, falem de um determinado tema. Tema esse que é o mais importante na altura que estamos a viver ou que estivemos a viver. Por isso, vamos acompanhando a evolução e as necessidades do mundo do trabalho. Sendo uma organização tripartida, como bem referiste, portanto, o Conselho de Administração é constituído por todos os Estados-membros, tem um representante dos governos, e neste caso a ACT tem vindo a assumir essa representação, em nome do Governo e do Estado português. Temos os empregadores e temos os trabalhadores. Mas também temos, para além do Conselho de Administração, e depois o ponto focal nacional, não é? Como bem referiste, aqui em Portugal, acaba por fazer acontecer no terreno as campanhas que lá são gizadas. Portanto, até que uma campanha seja pública, há muito trabalho que é feito nos bastidores. Portanto, e nós, não é? O GT, temos-lo feito, e muitas das vezes fazendo lobby com os trabalhadores do sul da Europa, até porque as condições são diferentes, quanto mais não sejam as condições climatéricas são diferentes, portanto, e já que há uns anos, recordo-me que em conversa com a anterior diretora da agência, lhe dei nota da preocupação que tinha relativamente aos trabalhadores que, portanto, na altura do verão, com as temperaturas que nós temos em Portugal, trabalhavam ao ar livre. E porque é que ainda não se tinha, a agência não tinha debruçado ou não tinha pedido para que também se começasse a trabalhar um bocadinho sobre isso, e aí também tive o apoio depois dos meus colegas trabalhadores, representantes de outros países, sobretudo do Sul, porque esta realidade, sendo certo que agora ao Norte também as temperaturas já aumentaram bastante face ao que era habitual, mas no entanto aqui há uns anos esta preocupação continuamos a ter, mas era mais nossa do Sul. Para além... A agência foi ao encontro das tuas necessidades e dos teus pedidos, e há 2 semanas lançou um guião sobre estas temperaturas extremas de excesso de calor, focado mesmo para o início do verão, e divulga, e vai ser traduzido esse guião em português em breve. Há também um filme do NAPO que explica também algumas medidas que nós devemos ter para evitar chegarmos à insolação ou outro tipo de situações que vão provocar um desmaio ou até mal-estar nos trabalhadores, e ele saiu e está publicado, e nós queremos também divulgar muito esse guião porque tem dicas muito interessantes, como se nós sabemos que vai haver esta alteração de temperaturas, a exposição do trabalhador tem que ser doseada, ir aumentando dia para dia e não pôr o trabalhador logo exposto a essas temperaturas. Por isso há assim muitas dicas que este guião traz. Ótimo. Essas medidas preventivas. E já agora tocaste aí no NAPO. O que é o NAPO? O NAPO é o nosso representante. O NAPO, ele é diferenciado, quase que não tem, representa todos os trabalhadores, e ele é a mascote da segurança e saúde do trabalho. É uma figura que foi conseguida há 25 anos, ele fez no dia 11 de abril 25 anos, o nosso NAPO. Já está crescido. Já é um adulto, trabalhador, jovem, mas adulto, um trabalhador jovem, mas ele nem tem idade, porque nós consideramos que ele representa mesmo todos os trabalhadores em todas as suas vertentes, de género, de a fase etária, não é? E até em todos os setores de atividade. E o NAPO tem a particularidade de, nos seus filmes, mostrar situações perigosas, em que ele está perante essas situações perigosas e nem sempre consegue lidar facilmente com essas situações perigosas por falta de informação, mas depois aprende. E quando aprende, ele muda de comportamento. Esta mudança de comportamento que nós queremos incutir também nos nossos trabalhadores, decorre já da informação que lhe é dada e dessa tal
cultura de segurança que nós queremos incutir nos trabalhadores, e é difícil de fazer. Nós não conseguimos mudar comportamentos, nenhum de nós consegue mudar comportamentos, mas o NAPO tenta levar alguma informação para essa mudança de comportamento, para ela ser de uma forma mais lúdica também, ser apreendida pelos trabalhadores, mostrando os riscos a que estão expostos, as consequências, e assim Com esses filmes de animação ajuda a passar a mensagem também. É mais uma aposta de comunicação, ou foi mais uma aposta, não é? Bem conseguida, de comunicação. o fato do NAPO. Neste momento, neste primeiro semestre, já fizemos 5 ações com o fato do NAPO, temos ido a algumas indústrias, fomos a um seminário e a 4 indústrias, onde estas indústrias gratuitamente forneceram-nos um vídeo da sua atuação e fotografias da sua atuação, onde só nos temos a orgulhar, porque a personagem, quem veste o fato do NAPO, tem mesmo um carisma especial para incutir a personagem, anda como o NAPO, interage com todos os trabalhadores, vai posto de trabalho a posto de trabalho, o NAPO não fala, depois vai a equipa do ponto focal nacional junto dos trabalhadores, realçando alguns riscos a que eles possam estar expostos ou sugerindo melhorias no seu posto de trabalho. Por isso, há aqui um ganho nestas visitas. Estas visitas também são feitas só em indústrias e em empresas, não podem ser também noutro setor, não só industrial, mas o que nós temos feito tem sido mais na indústria, mas onde já tem que haver conhecimento de quem é o NAPO, nas ações de formação, muita divulgação, muita utilização desta figura para depois podermos desenvolver a nossa ação. Portanto, e sempre uma aposta na prevenção, não é? Na verdadeira cultura de prevenção, e indo aos locais de trabalho, seguramente que é mais fácil. Agora mais uma outra pergunta sobre depois o funcionamento do ponto focal. Portanto, a agência depois tem um comitê, portanto, comitê é que se chama, não é, de todos os pontos focais, dos representantes de todos os pontos focais, portanto, nacionais, assim como também tem mais grupos de trabalho que funcionam sempre, não é? Que suportam também o Conselho de Administração e as decisões do Conselho de Administração. Portanto, eu estou num desses grupos, no OCAG, já há alguns anos, e que podes, se conseguires, acho que consegues, também dar-nos esse, portanto, ou seja, o que até chegar ao Conselho de Administração, as propostas de atuação, portanto, também há muito trabalho que é feito regularmente, não é? Não só pela própria agência, mas como é uma agência tripartida. Por exemplo, neste grupo do OCAG, é um grupo que é também tripartido, portanto tenho lá colegas meus, nós somos 3 representantes dos trabalhadores europeus, depois também há 3 dos empregadores europeus e portanto, a agência e também 3 governos. Portanto, e nesse grupo, sim. Esse grupo OCAC vai fazer o desenvolvimento de conhecimento em segurança e saúde no trabalho. Há também um outro grupo que é o TARAG, que também é tripartido, que também tem 3 elementos de cada representante governamental, dos trabalhadores e dos empregadores, e também... Temos lá o Marcelino Pena Costa, o representante dos empregadores portugueses, faz parte também do TARAG, não é? Pela CCP, pela Confederação do Comércio, e também a presidência, porque cada presidência da União Europeia tem que desenvolver atividades, e nesse grupo TARAG também faz parte, por isso os elementos, os países que estão na presidência da União Europeia também acompanham e dão contas a esse grupo TARAG o que é que se está a fazer, o que é que se pretende fazer e quais as políticas e orientações que vão ter durante a sua presidência. E ainda há um outro grupo, que é o ESAG, que é um grupo, também advisory group, um grupo de aconselhamento sobre os inquéritos de exposição dos trabalhadores. E estes 3 grupos ajudam bastante toda a atividade decisória do Conselho de Administração da agência, mas também neste Conselho de Administração da agência também está um elemento muito importante, que é a Comissão Europeia.
E os elementos da Comissão Europeia também vêm trazer as tendências e as orientações que a Comissão tem para também seguirmos todos e criticarmos e darmos o nosso aporte sobre as iniciativas que estão a ser levadas a cabo. Por isso, tudo é decidido de uma forma tripartida e é acordado com votos e com opiniões de todas as partes interessadas. É fantástico. Nós depois também costumamos ter nas reuniões do OCAC, costumamos também ter sempre feedback, por exemplo, do Eurofound, portanto, não é? Porque a Agência Europeia para as Condições de Trabalho faz sempre uma apresentação connosco, portanto, do trabalho que realizaram. Entre reuniões, não obstante de o fazer depois também nos grupos de trabalho, porque cada vez, e está a ocorrer no mês de junho, ocorre uma das reuniões, são 2 por ano, do Conselho de Administração, e o Conselho de Administração, portanto, os grupos de interesse têm sempre reuniões prévias, portanto, no dia anterior há reuniões prévias onde se, portanto, varra a agenda, se definem as estratégias por grupo de interesse, portanto, neste caso o grupo de trabalhadores, o dos empregadores e dos governos têm reuniões prévias, para que depois os porta-vozes na reunião plenária usem da palavra, a não ser que haja, que seja concertado previamente que mais Estados-membros ou mais representantes querem usar da palavra, portanto a reunião é toda preparada por grupos. Depois, no dia a seguir, temos então o Conselho de Administração, onde os porta-vozes dão conta das preocupações e das observações que o grupo entende que são pertinentes e que devem ser levadas a cabo. E há votação também nesses grupos, há votação das iniciativas e neste momento está a decorrer em Bilbao o Conselho de Administração da agência. Nesta reunião, em janeiro, foi aprovado todo o plano de ação para 2023-2025, por isso já foram votadas essas iniciativas, mas esta reunião é importante porque é de apreciação e não sei se votação do novo diretor executivo da Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho. Por isso, em breve, nós temos neste momento um diretor executivo interino, que é o William Concord, e em breve teremos efetivamente um novo diretor por 5 anos, que pode ter renovação por mais 5 anos. Por isso, a anterior diretora ficou durante 10 anos nesse cargo e fez um bom trabalho. Por isso, também esperamos que a agência seja representada por um bom diretor no futuro. Exatamente. Portanto, vamos ver que notícias é que temos. Eu tive o convite para pertencer a um comitê tripartido de análises de queixas, de reclamações, portanto, dos candidatos. Espero mesmo que não tenha muito trabalho, porque significa que acontece de forma pacífica. E que não há, como houve no passado, portanto tivemos esse problema, pela primeira vez na história das agências todas europeias, tivemos uma decisão, uma eleição interna na agência, que depois, quando foi sufragada no Parlamento Europeu, o diretor, portanto eleito, o nome não passou, portanto havia ali umas questões que houve alguns, portanto, partidos políticos, os eurodeputados entenderam que a escolha que tinha vindo de forma democrática da votação dos governos, trabalhadores e empregadores na agência, portanto havia ali umas questões que pronto, também viemos a saber, e entenderam que o nome não podia ser ratificado. Portanto, o que fez com que tivemos que depois, portanto, foi a primeira vez que isto aconteceu na história das agências europeias, acabou por tivemos que nos socorrer todos de um diretor executivo interino, portanto, para até que outro procedimento, portanto, novo concurso, exatamente, se fosse aberto, que isto demora, portanto, são concursos europeus, portanto, com todas as exigências que assim são exigidas, demora algum tempo, e a agência de facto não podia ficar sem essa liderança, não é? E não podia parar. Portanto, mas eu espero veementemente que não seja só mesmo o meu nome tenha ficado só indicado e que não tenhamos trabalho. Significa que
o processo correu bem e que não temos reclamações e queixas de procedimentos e tudo mais. Portanto, estou com a expectativa positiva que assim será. As campanhas dos locais de trabalho seguros e saudáveis são as mais emblemáticas de ação, de sensibilização promovidas pela agência. São a principal forma de transmitir a mensagem aos locais de trabalho de toda a Europa. Queres falar em detalhes sobre a forma como se encontram estruturadas e a importância conferida a estas campanhas? Sim, estas campanhas começaram a ser logo a primeira forma de nós conseguirmos divulgar informação. Elas começaram logo no ano 2000. E nessa altura começamos logo por temas de stress, lesões musculoesqueléticas, ruído, químicos, e as campanhas nos primeiros anos eram anuais. Dava-se muito enfoque à Semana Europeia, porque nós temos uma Semana Europeia todos os anos, que é a 43ª, onde queremos fazer o maior número de eventos, chamar mais a atenção para a segurança e saúde do trabalho. E no início essa semana era mais forte, só que depois começamos a ver que não, nós temos que atuar o ano todo. E então as campanhas começaram a tomar maior dimensão, as atividades a serem desenvolvidas durante todo o ano, e até 2010 foram campanhas que duravam um ano. A partir de 2010 até 2020 foram campanhas que duraram 2 anos. E agora já estamos em campanhas quase que duram 3 anos. Esta campanha que decorreu anteriormente, foi 2020, 2021 e 2022, por isso 3 anos, são 2 anos concretos, porque vai de outubro de 2020 até outubro, novembro de 2022. E tinha como tema a prevenção das lesões musculoesqueléticas. Esta nova campanha também vai ter 3 anos, começa em outubro de 2023 e vai até novembro de 2025. Também tem um tema muito desafiante, a próxima campanha, não tem, Emília? O tema é locais de trabalho seguros e saudáveis na era digital. E para essa campanha nós dividimos, para manter o interesse, dividimos aqui em vários tópicos. Por isso vamos lançar em outubro a campanha, será cá em Portugal, em Braga, no dia 25 de outubro. Desde já convido-os a todos a estarem, porque vamos ter um dia muito rico, de manhã com toda a pompa e circunstância com os parceiros sociais, onde estarão os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e nós, governo, com uma pessoa da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho que está envolvida na elaboração da campanha, a falar sobre a campanha, nós com a embaixadora da Segurança e Saúde no Trabalho, que é representada pela Enterprise Europe Network, a mostrar quais são as nossas atuações e as nossas pretensões, e depois 2 keynote speakers, um mais da área das engenharias e da parte da ergonomia e gestão ergonómica, e outro sobre os riscos psicossociais. Depois desta manhã muito rica, temos um finger food oferecido, e durante e após esse finger food vamos ter no hall várias mesas, vários pontos, com um exoesqueleto, outro com uma plataforma para a área da construção, outro para uma plataforma de como gerir, que é a plataforma BIM, de como gerir também na área da construção, outra com um capacete com sensores, outra com dispositivos sensoriais, dispositivos vestíveis e outros sensoriais para ver o bem-estar do trabalhador. Por isso vamos ter várias iniciativas a mostrar como é que esta campanha, quais são os pontos que são focados e o que é que já existe em Portugal. O INESCTEC está connosco também nesta iniciativa, que é nosso parceiro na Enterprise Europe Network, e vai trazer também outros projetos de investigação que estão em decurso, como sensores em casacos de bombeiros, por exemplo. Por isso vamos ter assim a amostragem disso. E para ir ao encontro de quê? Das áreas que nós chamamos prioritárias. As áreas que nós consideramos que são aquelas que vamos desenvolver ao longo destes 2 anos de campanha e para manter o interesse, e que são elas: o trabalho em plataformas digitais, e vamos falar durante fevereiro e maio de 2024, vamos falar sobre este tema, e vão aparecer muitos posts, muitas infosheets e muitos documentos da Agência Europeia durante esse período para este tópico. O tópico seguinte será sobre a automatização das tarefas,
por isso robôs colaborativos, tornar automatizado os procedimentos que os trabalhadores têm repetitivos e que podem ser substituídos por máquinas ou por procedimentos de inteligência artificial. E nesta automatização das tarefas vamos falar durante junho e setembro de 2024. Depois vamos falar sobre o trabalho híbrido e o trabalho remoto, o teletrabalho, tudo isto que é uma realidade dos nossos dias, devido à pandemia, que foi exacerbado naquela altura, e este tema... Acelerou. Acelerou aquilo que nós vínhamos discutindo e vínhamos produzindo conhecimento e acabou por acelerar, portanto, não é toda a parte E tivemos que da acrescentar transição na digital. campanha anterior, que era sobre as lesões musculoesqueléticas, nós tivemos que, tínhamos este teletrabalho para o fim da campanha e tivemos que começar a falar muito antes do tema, porque não podíamos esperar pelo final de 2022 para falar sobre o teletrabalho e os riscos profissionais desse teletrabalho. Nesta campanha, esse tópico volta outra vez aqui à ordem do dia e vamos disponibilizar muito mais informação e na comunicação social também fazer uma divulgação muito forte, com muitos posts, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Depois, o quarto tema será sobre a gestão dos trabalhadores baseados em inteligência artificial, por isso os tais dispositivos sensoriais, ou dispositivos gestíveis, ou todo outro controle que nós podemos ter de monitorização do trabalhador, da sua performance, do seu trabalho, de quantas vezes clica no rato, por isso vamos conseguir ajudar o trabalhador, mas também controlar o trabalhador. E aqui também entram questões de proteção de dados pessoais. Este tema vai ser de fevereiro de 2025 a maio de 2025 e depois, para finalizar, sistemas digitais inteligentes entre junho e setembro de 2025. Por isso vai ser uma campanha muito ativa, até porque nestes 2 próximos anos vão acontecer coisas que nós ainda nem sabemos. Claro, para conseguirmos acompanhar, não é? Para o mundo do trabalho ir acompanhando e tentando fazer a prevenção desses riscos. Tocaste aí num ponto muito importante que teve a ver com essa campanha, portanto, durante a pandemia, não é? Portanto, porque nós, para depois transpormos a campanha para Portugal, estamos obrigados, temos alguma latitude de escolha tripartida de algumas iniciativas, sendo que há outras que têm que ser obrigatoriamente realizadas. E nós, em 2020, quando aconteceu a situação do Covid, tivemos que nos adaptar e reajustar, porque a dada altura tínhamos muitas iniciativas, portanto, na rua, feitas em locais de trabalho, conferências, seminários ou webinários pelo país inteiro, e tivemos que nos reinventar. Podes também partilhar connosco como é que foram esses tempos desafiantes também? Sim. Foi um desafio muito grande, porque nós inicialmente, eu, tu e o Marcelino, a coordenarmos aqui toda a campanha, tínhamos previsto várias sessões presenciais. E aparece-nos esta situação da pandemia, onde nós ficamos todos em lockdown e tivemos que reverter. Então, todos os meses fizemos um webinar sobre segurança e saúde do trabalho, onde tivemos os 3 presentes com convidados, consoante as temáticas que íamos abordando e fomos levando a mensagem. Mas não só, nós também construímos uma ferramenta OEIRA, que são ferramentas de avaliação de riscos para o Covid, em tempo recorde. Foi-nos dado em junho, no dia 6 de junho de 2020, publicamos essa ferramenta OEIRA, traduzida e complementada com muita informação nacional para ajudar a criar o plano de contingência, para implementarem medidas, mesmo nas viagens e na permanência nos locais onde tinha que haver uma resposta, porque houve setores que nunca pararam, parte da alimentação, da construção, são setores industriais que tiveram sempre as entregas aos domicílios e essa ferramenta contemplava a ajuda a esses trabalhadores. Também, nesse âmbito, a agência pediu-nos para nós evidenciarmos boas práticas e a UGT e a CCP fez-nos chegar também boas práticas de documentos que elaboraram para chegar aos seus trabalhadores. Nós, enquanto ACT, também elaboramos para muitos setores de atividade e por isso, e que foi acordado tudo também com os parceiros sociais.
e tivemos a presidência no primeiro semestre de Pois. 2021 Cumulativamente tivemos a presidência portuguesa da do União Conselho. Europeia. E nós organizamos também, em conjunto, nessa presidência, uma semana que era Wash Non Stop, não podemos parar sem olhar para a segurança e saúde do trabalho, onde levamos a cabo 3 webinars sobre esta temática, e que também foi um sucesso. Continuamos a falar no Roadmap on Carcinógenos, no âmbito da presidência, que também é outro tema que nós ambas apreciamos bastante, porque há muitas substâncias químicas que podem vir a provocar cancro. 35% dos cancros estão associados a uma exposição profissional e nós fazemos parte Não é pouca desses coisa, é amigos do pouca Roadmap on Carcinogénese e então divulgamos também e fizemos iniciativas nesse âmbito. Por isso, foi aqui o nosso top de atividades que fizemos em conjunto e que não baixamos os braços e que precisamos uns dos outros. E vocês estiveram sempre presentes, deram-nos sempre o apoio, incentivaram-nos a fazer mais também, chegaram com algumas iniciativas para conseguirmos desenvolver e fomos fazendo em conjunto e levando a cabo esse conjunto. O mais importante era dar informação, dar orientação, dizer que existiam documentos que foram elaborados e onde é que eles estavam e fazer com que se falasse destas matérias. Eu fiquei com a sensação, portanto, porque realmente foram tempos muito intensos para todos nós. Se é verdade que houve setores que não deixaram de trabalhar, portanto, diretamente para o público, mas também nós, enquanto representantes dos trabalhadores, quer dizer, e sobretudo nestas áreas de SST, portanto, neste caso a ACT, o ponto focal, mas nós não podemos mesmo parar, quer dizer, tivemos que continuar porque tínhamos muitos trabalhadores com dúvidas, com questões até mesmo de legalidade, que não estavam só aqui focadas em SST, mas também estiveram. Portanto, foram tempos de muito trabalho que tivemos para conseguir também dar resposta aos nossos associados e também ao país, naturalmente. Mas eu fiquei com a sensação, porque nem sempre é fácil nós conseguirmos chegar, sobretudo às micro e pequenas empresas. Portanto, temos é um facto. Temos muita preocupação também com estes trabalhadores e que nem sempre é fácil conseguirmos lá chegar. Uma das coisas que, pelo menos, que senti, e não sei, gostava também já agora de ter a tua observação sobre isto, é que esse facto de começarmos a fazer, em vez de, portanto, conferências, workshops, portanto, presenciais, tivemos que os fazer online, portanto era um imperativo, não havia hipótese, mas acabámos, do meu ponto de vista, por conseguir chegar. É certo que perdemos o contacto direto, portanto a falta nos faz sempre a todos e nestas iniciativas também. Mas, por outro lado, conseguimos chegar a muito mais gente, porque o feedback que nós tivemos no final, portanto, da campanha, pela empresa que também nos ajudou a promover estes webinars, foi que tínhamos conseguido chegar a muitos trabalhadores, a muitos empregadores, a muita gente, a muito público, coisa que talvez, não tendo sido esta circunstância, não tivéssemos conseguido chegar a tanta gente. Nós temos mesmo essa estatística. Nós presencialmente, antes do Covid, conseguíamos encher algumas salas, dependendo dos parceiros com que fazíamos as iniciativas, mas uma média era sempre 100 e poucas pessoas, 200 pessoas. Era muito difícil ultrapassar, salvo raras exceções com alguns parceiros. E nós conseguimos, num único webinar, alcançar mais de 1000 pessoas em que estiveram presentes. E por isso foi assim, e também mais diretores, porque são os responsáveis pela segurança e saúde do trabalho. Os empregadores têm esta responsabilidade e vieram mais, tiveram tempo para vir ouvir. Nós temos a participação dos trabalhadores e também dos técnicos de segurança e saúde do trabalho, mas durante a pandemia muitos diretores de recurso humano e diretores de empresas, empresários e empregadores também vieram. E essa estatística foi muito também foi boa para termos a noção que há uma preocupação. E quando se faz também um inquérito entre abril e maio de 2022, a Agência Europeia fez um inquérito sobre a pandemia, é um flash eurobarómetro sobre o pulso da segurança e saúde do trabalho em tempo de pandemia e mostrou mesmo que os nossos trabalhadores e empregadores têm consciência que a segurança e saúde do trabalho é importante.
e que nós temos que implementar estas medidas e que há uma necessidade mesmo de implementá-las. Por isso há conhecimento, há isso tudo. Agora, o facto de conseguirmos implementar mostrou que durante a pandemia nós conseguimos implementar essas medidas também. E houve uma preocupação. E que após a pandemia há uma diminuição. Num outro estudo também que nós temos, feito com o ISCSP, mostra também que após a pandemia houve quase um relaxamento e não um investimento tão grande na segurança e saúde do trabalho. E isso é o que nós também queremos, em conjunto, convosco, que os trabalhadores nunca fiquem desprotegidos e por isso temos que continuar a incentivar. E que se naquela época a segurança e saúde do trabalho foi muito importante, e acho que todas as pessoas perceberam a importância da prevenção dos riscos profissionais, a importância da segurança e saúde no trabalho, porque realmente, sendo certo que há setores de atividade em que a atividade confere risco de vida para si ou para terceiros, normalmente essas atividades profissionais, para além de estarem mais regulamentadas, acaba por ter que haver objetivamente mais cuidado, ou deve haver, portanto, nessa altura, as pessoas corriam risco de vida, portanto foi encarado de uma forma muito mais séria as questões da prevenção da segurança e saúde no trabalho. E é pena que, como dizias e bem, e há dados sobre isso, que agora com o passar do tempo, e ainda bem que as coisas acabaram por ir, portanto, sendo estabilizadas, mas voltou outra vez a segurança e saúde no trabalho a ficar um bocadinho mais secundarizada. Também é verdade que temos tido muitos problemas na sociedade que também fazem com que o foco seja mudado. Portanto, e neste caso, por um lado, ainda bem que não continuamos em situação pandémica, mas por outro também é pena, porque era importante que continuássemos até para conseguirmos que os locais de trabalho sejam efetivamente seguros e saudáveis e que a cultura de prevenção venha desde cedo, desde as escolas, e não seja só quando se chega ao mercado de trabalho. Porquê? Porque os empregadores têm a sua responsabilidade e têm a responsabilidade nos locais de trabalho, mas os trabalhadores também têm as suas responsabilidades e que também as devem cumprir. Portanto, e quando cada um sabe claramente qual é que é o seu papel para que tudo corra bem, para que não hajam acidentes, nem graves, nem mortais, nem daí promovam o aparecimento de doenças ocupacionais, portanto, e é isso que todos pretendemos. É fundamental que cada um perceba bem qual é o seu papel, e aí a UGT naturalmente tem feito muita coisa, muito trabalho em vários setores, portanto para divulgar, para promover, para ajudar os trabalhadores também a saberem que direitos têm, que deveres têm em várias áreas, em vários setores de atividade. Portanto, não baixamos os braços. No entanto, como dizias, é pena que tenha ficado agora um bocadinho, ou novamente, secundarizado. Há bocadinho falavas sobre as ferramentas OEIRA. Se calhar, assim, de uma forma breve, porque são ferramentas que são gratuitas, são ferramentas que estão online, portanto, se calhar também para ajudar aqui os nossos ouvintes. 7 dias por semana. São umas ferramentas que orientam qualquer um, quer o empregador, quer o trabalhador, quer os representantes dos trabalhadores, para a gestão dos riscos, mas está feita setorialmente, por setores. Nós temos neste momento 22 ferramentas, uma é genérica e outra é para o Covid. E as outras 20 são para setores como cabeleireiros, estéticas, oficinas de automóveis, restauração, construção civil, construção de edifício e reabilitação e remodelação de edifícios. Temos outra para a indústria extrativa, temos uma para a indústria dos cortumes, temos 4 ferramentas para as instituições de solidariedade social, lares de idosos, creches, sítios de acolhimento de pessoas com deficiência ou outros para de residência de pessoas com necessidades especiais. E temos 4 também para a indústria agroalimentar. Portuguesa, que isso é muito importante, não é? Sim.
Elas Emília, estão pronto. existem 320 ferramentas em toda promovidas pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Destas 322 são portuguesas. E a importância de nós irmos às ferramentas portuguesas é porque estão feitas na nossa língua, com a nossa legislação. E fazem com que seja cumprida toda a legislação para aquele setor em matéria de segurança e saúde no trabalho. E por isso não convém ir a uma outra ferramenta de outro país, nem a uma inglesa, porque não tem este ajuste à nossa legislação. E ainda a nossa, nós garantimos que estamos a cumprir com as garantias mínimas de cumprimento da legislação nesse setor de atividade. E também tem uma situação muito vantajosa, é que é feita para pessoas que não entendem nada de segurança e saúde no trabalho. Por isso, dá sugestões. Eu tenho este problema, eu tenho este risco, então como é que eu posso resolver este risco? E dá várias soluções. E eu posso recolher essas sugestões de medidas para implementar, ou baseada naquelas eu posso ajustar à minha organização essa medida, mas já tendo a ideia que eu até posso fazer isto, eu tenho já a sugestão que é dada, ou criar novas. Também posso, todas estas ferramentas são muito completas, demoram muito tempo a fazer porque vão a todos os riscos que nós podemos imaginar dentro das organizações, mas quem está a utilizá-la ainda pode acrescentar outros riscos que são específicos da sua organização. Por isso, são ferramentas que nós somos os segundos utilizadores em número, somos os que mais utilizamos estas ferramentas OIRA, temos feito uma boa promoção das ferramentas. Os franceses são as que usam em primeiro lugar, porque têm muito mais ferramentas, têm muito mais população e estão a utilizar também nos países francófonos no Norte da África, por isso têm muitos utilizadores, porque ajudam a implementar estas medidas para combater os riscos profissionais, mas nós somos o segundo utilizador e queremos manter também esta continuidade de utilização das ferramentas e por isso de vez em quando fazemos webinars, lançamos posts com os parceiros, que estas ferramentas são feitas com os parceiros sociais, quer de empregadores, quer de trabalhadores, daquele setor de atividade específico, por isso toda a forma de falarmos, de escrevermos, a linguagem que utilizamos é ajustada mesmo ao setor e é feita em conjunto com esses parceiros para melhor também dar resposta a estas entidades. São as ferramentas que são fantásticas e é ótimo que sejam utilizadas quanto mais não seja, porque muitas das vezes é verdade, e sobretudo para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, há alguma iliteracia, portanto, e de facto nós também não conseguimos, não é? Não podemos ser o supra-sumo em tudo, em áreas muito diversas, e esta ferramenta é uma ferramenta que é gratuita, portanto, e qualquer dúvida que exista também podem sempre tentar entrar em contacto connosco, para ajuda, esclarecimento que seja necessário. Todas elas, vocês participaram em todas elas, estão sempre presentes também nestas ferramentas, na elaboração do seu conteúdo, dando aportes sempre muito importantes, porque há sempre frases que podem ser melhoradas e vocês têm feito esse trabalho. E é fundamental a linguagem, como dizias há pouco, a linguagem ser adaptada ao setor, porque se as ferramentas são para serem utilizadas por aquele setor, não vale a pena termos uma linguagem ou mais ou menos elaborada ou mais assim ou mais assado, porque depois não passa e o objetivo é de facto consigamos promover esta verdadeira cultura de prevenção, que sejam utilizadas e que haja identificação com elas, porque senão naturalmente era meio caminho para que não funcionassem. O tempo passa muito depressa. Diz. Agora podemos escolher o conteúdo e tornar esse conteúdo em formação. Por isso, podemos pegar naquele conteúdo e pôr num PowerPoint, encaminhá-lo para um PowerPoint e encaminhar para quem será o formador ou o colega, podemos partilhar através de mail, através de um consentimento também e tornar com que esta ferramenta sirva para ser dada formação. Ela é muito útil para aquela figura do empregador e do trabalhador designado, que muitas vezes está sozinho na sua organização e tem que organizar os serviços na área da segurança no trabalho. E por isso esta ferramenta vai muito ao encontro e ajuda a estes empregadores e trabalhadores designados para a área da segurança e saúde no trabalho. Fantástico. E também para os eleitos em segurança e saúde no trabalho, os trabalhadores eleitos que também muitas vezes depois acabam por não ter
as horas que têm por mês para poder exercer a sua atividade são manifestamente poucas, portanto 5 horas mensais não dá para nada, para se fazer uma coisa com um bocadinho mais de substância, naturalmente. E também está aí uma boa ferramenta para eles poderem também fazer, para exercerem a sua atividade, a atividade para a qual foram eleitos, da melhor forma possível. O tempo, como eu dizia, o tempo voa e nós gostamos imenso de segurança e saúde no trabalho e de falar sobre isto, ainda parece que passa mais depressa. Gostava só, agora, de jeito quase de conclusão, o que é que tu achas que o futuro nos reserva em termos de segurança e saúde no trabalho? Temos aí muitas áreas desafiantes. O que é que te parece? Olha, eu tenho uma ideia. Eu faço parte do grupo de trabalho que prepara as campanhas e esta última, que é sobre a era digital, que, como disse ainda há pouco, está sempre também a passo com a transição verde. Nós vamos ter aqui muitas alterações e dos documentos todos que nós preparamos na preparação da campanha, claro que vamos ter riscos devido à interação homem-máquina. E tudo tem que estar centrado, human-centered, por isso é centrado no homem. O homem tem que ser o que vem aí da economia 5.0, que é o homem no foco, o homem no centro das atenções. E destes documentos todos e destas investigações todas que foram contratadas pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, o que vemos é que os riscos psicossociais vão ser sempre os que vão ser mais, os riscos vão aparecer mais devido a estas novas tecnologias, a esta nova forma de trabalharmos. E então o que eu sugeria era que nós todos tivéssemos muito mais formação sobre a gestão dos riscos psicossociais, quer trabalhadores, quer empregadores. O empregador é obrigado a dar essa formação, os gestores devem ter formação sobre riscos psicossociais. E devem dar essa formação também aos seus trabalhadores. E as chefias intermédias são fundamentais. As chefias intermédias são fundamentais na questão da gestão dos riscos psicossociais também. É, e não só no assédio, não só no stress, no assédio que não é só vertical, mas também horizontal. Por isso nós temos que saber estratégias para que isso não aconteça. E isso tem que ser muito falado. Por isso eu acho que investia muito numa maior literacia em saúde mental, não só toda a população, mas sim toda a população trabalhadora. Mas urge mesmo falarmos mais sobre estes assuntos e arranjarmos estratégias e criarmos dentro das organizações códigos de ética. É obrigatório para empresas que têm mais de 7 trabalhadores já terem um código de prevenção do assédio no local de trabalho, mas criar mais literacia, por isso falarmos mais destes assuntos e sabermos o que é que resulta numa organização, o que é que resulta noutra e partilhar essas informações. A partilha de boas práticas, que também é outra coisa que a agência faz. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho tem centenas de boas práticas partilhadas. E até o prémio, não é? O prémio de boas práticas por país, que o júri do prémio de mérito também, não é? Tripartite, para depois levar então à agência. Portanto, em Portugal são as empresas candidatas, são candidatas ao prémio de mérito de boas práticas, consoante os temas das campanhas, vão a júri, não é? E depois de serem aprovados, são remetidos para a agência, não é? Para depois, em termos europeus. E nós vamos aprovar, vamos divulgar esses prémios no lançamento da campanha e estarão abertas as candidaturas até dia 31 de agosto de 2024. Bom, portanto, também fica aqui mais essa dica para quem tenha interesse em promover a sua empresa e ter um prémio de mérito, um prémio de participação dos locais seguros e saudáveis. Depois dentro do âmbito da campanha, naturalmente, e cumprindo os requisitos todos, portanto também pode ser uma mais-valia diferenciada para as empresas e, acima de tudo, o que nos interessa ainda mais é que isso significa que os trabalhadores também estão envolvidos e que têm mais segurança na sua atividade profissional. Emília, gostei muito deste bocadinho que conversámos as duas, o tempo realmente voa. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem, se não...
muito importante, este empenho que nós todos temos, também é importante e é este empenho, tripartido que também leva com que as coisas aconteçam. Por isso apelo a continuarmos a trabalhar assim e a chegarmos cada vez a mais pessoas e que as pessoas sejam mais participativas, que venham junto de nós e que se envolvam também. Muito obrigada, Emília. E na tua pessoa também agradeço a quem está no Ponto Focal Nacional, portanto, que és a coordenadora, mas naturalmente não estás sozinha, assim como. Sou eu e a Isabel Nunes, somos técnicas superiores na Autoridade para as Condições de Trabalho e tentamos levar aqui o máximo que conseguimos. Temos uma agenda completa, mas ao fim do dia estamos muito contentes porque acho que estamos a fazer um bom trabalho e a criar coisas, a envolver muita gente e a não deixar cair estas informações sobre segurança e saúde do trabalho. Nosso papel é mesmo divulgar informação.